uma pergunta aqui, até do comandante Montes. Eu pergunto para todas, técnico ou técnica, sem discutir gênero, mas já discutindo, né, comandante? Agora, eu tenho uma pergunta que pode ser calmem, pode ser que seja bombástica, mas não é para ser bombástica, porque eu queria puxar um pouquinho de uma outra visão, sabe? Quem se sentir à vontade responde. Que é o seguinte, trazendo a minha visão, assim, como treinadora, não há nada que me desmotive mais do que quando eu sinto que eu quero mais que o atleta, sabe? Quando eu tenho mais vontade, eu acredito mais naquele projeto, vamos vencer isso aqui, mais que o atleta. E por outro lado, conversando às vezes com outros treinadores que são homens, muitas vezes tem aquela situação, aquela frase: ah, Martinha, calma, fulana não tem o foco para isso, fulana está com foco em outra coisa. E aí a Rafa falou de estilo de vida, sabe? Que vela é estilo de vida. E eu queria perguntar para vocês isso. Se vocês acham que as mulheres vêm mais para a vela pelo estilo de vida ou se a gente também vem pela essa competição e de repente estou sendo mal interpretada. O que vocês avaliam disso aí? Cara, eu vou falar por mim. Desde que eu antes de velejar nadava, né? E competia sério. Então, assim, acho que desde que eu entrei já foi pela competição. Não foi, nunca foi um estilo de vida. Foi se tornando, mas o início de tudo sempre foi a competição. Eu acho que tem altos e baixos, né? Eu vejo que eu, no decorrer de todos esses anos, eu tive muitos altos e baixos né, na trajetória, assim, né? Aqueles momentos de desânimo, de desacreditar, às vezes mais longos, às vezes mais curtos, mas sim, teve. Então, eu acho que é muito importante quando a gente vê o treinador, a treinadora, quem está junto com a gente, cara, perceber que a gente está nesse momento de desânimo, que isso faz parte, que isso é normal, e trazer esse incentivo, tipo, não, vamos resgatar, vamos voltar, né? E se reerguer, assim, porque quem tá nessa vida, eu acho que, cara, é movido pela paixão mesmo, né? O esporte, quem entra no esporte é movido pela paixão, a paixão da competição, da adrenalina, do estilo de vida, acho que é meio que um conjunto, assim. Mas, como a gente sabe que as condições nem sempre são fáceis, existem essas oscilações, né? Então, tu ter alguém do teu lado incentivando é muito importante. Essas oscilações eu acho que são normais para todo mundo. E eu não estou puxando saco, não, mas Martinha é uma boa pessoa para isso, para perceber. E como? Tá parecendo. Muito! Mas acho que é unânime nessa opinião. Para ter essa percepção de tá na hora de parar, tá na hora de fazer isso. E para mim isso é um ponto muito forte num técnico. E isso também. Para tudo, que eu recebi o melhor elogio para... Alguém tá gravando essa coisa aqui? Porque, olha só, eu sou capricorniana, gente. Ela deu o melhor elogio que eu podia sonhar. Aí, ó, Gabi acabou de dizer que tá gravado. A capricorniana é assim, ó. Se chegar, ai, como tu tá bonitinha, como tu emagreceu. Ah, tá, que legal. Não, você é bom no que você faz. Juliana aqui, ó. Tamo junto. Quando é que a gente vai velejar de novo? É isso aí. Não, então. Mas é verdade. Tem muito técnico. Eu sempre fui treinado por técnicos homens. E você foi a primeira mulher, assim, que nunca foi minha técnica por um longo período, mas já acompanhou em algumas situações. E é muito importante, às vezes mais importante do que a técnica, saber o momento de cada situação. Que legal, Ju. Que legal. Exatamente. E também, tipo, não confundir essa fase baixa de motivação com falta de querência também, né? Rafa, deixa eu perguntar para a Rafa. Você tem vontade de fazer campanha olímpica, Rafa? Ih, tá gravando mesmo? Então, eu acho que eu tô nesse período ainda, né? De tentar me descobrir, tentar ver o que eu quero. É porque eu não sei realmente. Tipo, claro que é um sonho de qualquer atleta participar de uma Olimpíada, só que não é só
A Gabi tá comentando aqui. Abre o coração, Rafa. Pode falar, estamos entre amigas. É porque eu acho que não é só querer estar numa Olimpíada. Você tem que querer e aceitar todo o processo, sabe? Verdade. De preparação, de dedicação e tudo isso. É sempre viável, mas tem que amadurecer um pouco a ideia. Tá tudo bem, Rafa, e eu achei fantástico essa sua frase, porque existe um amadurecimento nessa sua frase. Não é só a campanha olímpica todo mundo quer, mas eu tenho que estar disposta a fazer a jornada, né? Então, aí tem amadurecimento na sua frase. A gente está falando com uma menina de 19 anos, gente. Tá tudo bem, a gente está aqui para te ajudar, estamos juntos. O processo do Lycra é isso mesmo também, sabe? Esse projeto é para que a gente se encontre, que a gente se conecte e se ajude. Tem exatamente uma pergunta aqui, porque a Ju falou um pouco da técnica e do técnico. Somos poucas, né, Ju? Somos poucas mulheres treinando. Na minha visão, quanto menos mulheres tem velejando, menos mulheres têm técnicas, menos mulheres têm na gestão, menos mulheres temos velejando. Eu acho que para mim é um círculo vicioso, sabe? Se sentir à vontade, liga aí a sua câmera, o seu microfone, vem aqui falar com a gente. Só pra gente... Aí, Gustavo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. A pergunta é um pouco... também, para quem não me conhece também, sou novo, tô no início, assim, de uma campanha olímpica, né? Também laser, né? De laser. E, assim, às vezes fico quebrando um pouco a cabeça. O papo de vocês está muito maneiro, assim, muito maneiro mesmo. E, ao mesmo tempo que as pessoas têm os seus objetivos e estão vivendo os seus processos olímpicos próprios, né? Claro. Às vezes dá para se unir um pouco em termos de logística, sabe? Às vezes, foi até um pouco que o Coveiro estava falando na live dele, você encontra alguém, você já vai para esse lugar e a pessoa está lá e você nem sabe. Pois é. Como que às vezes as pessoas, até as próprias pessoas que estão começando a campanha e um pouco perdidas assim e com dificuldade, podem se unir para tentar facilitar um pouco a vida de alguma forma, sabe? Concordo plenamente com você, Gustavo, e acho bem... Eu queria salientar aqui, assim, atitudes de alguns velejadores, né? Eu vejo, assim, por exemplo, na época do Torben, do Marcelo, eles sempre ajudavam quem estava ali. Tá sem hospedagem? Mora aqui com a gente. Tá sem carro, não sei o quê. Sabe? Era uma época também que todo mundo, como não tinha nada, e o Torben e o Marcelo contam isso muito bem, muitos campeonatos, não foram poucos, muitos campeonatos dormiram dentro do carro. Então, sabe qual é a dificuldade. E aí se sente feliz em ajudar ao próximo, sabe? Meninas também, Martina e Caena, sempre que é possível, elas ajudam. Tá indo para lá? Vem, põe um mastro aqui, dorme com a gente, não fica com a gente, sabe? Eu vejo isso. Então, acho muito legal a sua pergunta e talvez a gente pudesse evoluir exatamente nisso que você colocou. Como institucionalizar isso, junto, né? Com isso aí me vem na cabeça a questão quanto a gente se julga, né? Quanto a gente se julga por um erro, sabe? Porque, na verdade, existe essa fase, assim, no mundo da vela que merdas acontecem, né? Sim. Mas eu acho que existe um pré-julgamento, assim, nosso, sabe? Uhum. Eu me sinto, né? Quando eu penso assim, tô fazendo um bom trabalho, tô fazendo um mau trabalho, eu tô sempre me julgando, sabe? E acho que isso foi algo que vem melhorando com os anos, lógico, mas mesmo assim ainda me sinto assim. Tem um episódio, eu não sei se a Martine tá aqui ao vivo com a gente. Amanda, se ela tiver, trava o microfone dela, não deixa ela me dizer na frente das minhas amigas ao vivo. Eu me entendo com ela depois, não deixa ela falar. Teve um episódio em 2018, a gente estava no Japão treinando na raia olímpica, sabe? Tô trabalhando com as medalhistas, elas são as meninas de ouro, né? Apesar de eu conhecer elas há muito tempo e ter a experiência anterior com elas, eram outras pessoas, né? Sim. Eram 420, então tinha uma tensão minha. E aí, num dos treinos lá na raia olímpica, gente, lá é 40, 50 metros para botar uma boia de cabo. E numa dessas eu perdi uma âncora. Fiz merda, tá? Perdi uma âncora.
Mas foi só uma âncora, gente. É uma âncora, né? Não foi um mastro que tu quebrou. Foi só uma âncora. Qual é o técnico que nunca perdeu uma âncora, sabe? Eu já vi técnico perder bote, estourar o bote nas pedras, passar por cima do barco do atleta. Eu já vi quebrar o mastro do atleta, eu já vi serrar uma coisa errada, eu já vi tudo. Eu perdi uma âncora. A Martine ficou uma fera comigo, ficou muito chateada. Mas assim, mais do que a Martine chateada, estava eu chateada comigo mesma. A então, gente se culpa, né? Me culpei, Lari. E aí eu saí, comprei uma âncora e devolvi a âncora, porque eu não podia me conceber. E aí me vem na cabeça essa história do julgamento, sabe? Teve um livro que eu li, que foi até a Amanda, que tá a nossa companheira de Lycra. A Amanda me disse para ler esse livro, que é o Faça Acontecer, que é de uma diretora do Facebook, né? Ela conta no livro sobre uma pesquisa. O normal. Homens são promovidos por seu potencial. Mulheres são mais facilmente promovidas pelo que já entregou, pelo resultado. Então, acho que vem um pouco daí o nosso medo de... Eu não posso errar. Falhar, né? Acho que a gente se julga, e se julga até na hora de falar, sabe? Sim, com certeza. Não vou falar nada, né? Não aconteceu nada. A gente, nessa do mastro, a gente ficou se sentindo assim também, nossa, que idiota. Se alguém souber, vai ficar dizendo, então lá, a mulherada que tava dirigindo com barco, não sabe nem dirigir com barco atrás e quebrar o mastro, sabe? Tipo, claro. Quantos perrengues um monte de homens já não passou com barco na carreta, sabe? Tipo... Claro, e que droga, né? Não queremos que as porcarias aconteçam, mas acontecem. Lógico. E acho que gosto mais de pensar assim, vamos se julgar menos, se unir mais, e mais atitude, mais presença, mais aprendizado, né? E daí serve. Eu não sei, Juliana, aconteceu algum perrengue que tu quer contar pra gente aqui? Ela já tá rindo. Gente, que eu me lembre, não. Eu acho que eu viajei pouco, viu? Eu... No Mundial Júnior de Snipe, que eu corri no Rio, eu furei o barco de um cara, sem querer. Me retirei da regata. Eu só furei o barco de alguém. Mas foi um grande perrengue. Eu me retirei da regata, pedi desculpa e fiquei chorando, né? E passou. Então vamos aplaudir a Juliana, porque ela não se julgou. Que muita gente já comentou, principalmente no 29er, que na Argentina, por exemplo, que é nosso vizinho e o 29er é muito forte lá, tem muita gente mais velha velejando no 29er. Então a gente tem muito uma visão, às vezes a visão de continuidade, às vezes a pessoa tem uma visão de continuidade e não quer chegar nesse ponto final e acaba largando no meio do caminho. Verdade. Sabe? E aí vê, por exemplo, o 29er como uma classe jovem. E aqui do nosso lado tem campeonato nacional com, sei lá, 30 barcos e gente mais velha, sabe? Exato. E não sei, acho que tem visões diferentes, mas eu acho que a gente peca um pouco nisso, de ver às vezes a Olimpíada como uma realidade contínua e distante ao mesmo tempo. Bel, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho. Eu queria, você como uma representante olímpica desse grupo, né, medalhista, queria saber se você tem alguma mensagem aí para as novas gerações, uma consideração final, qualquer coisa aí, em nome das convidadas. Vou tomar essa liberdade porque temos pouco tempo. Então, em nome das convidadas, se você quiser falar alguma coisa agora. Martinha, então, prazer estar aqui, maravilha esse papo que inspira, né, que conecta. Eu acho que é isso que se deve fazer na vela, né? A gente criou um grupo de WhatsApp para os Olímpicos lá, eu, através de comissão de atletas, a gente entender que pelo coletivo as coisas são divulgadas, são trocadas, você muda a data de uma Olimpíada, você pode fazer muita coisa, sabe? Então, eu acho que esse aqui é o começo para a gente tentar realmente caminhar para tapar esses buracos, quem sabe, né? E ajudar, de permitir uma ajuda mútua, esses contatos. E eu acho que a vela é isso, a vela é troca, a vela, todo mundo sabe o perrengue que a gente passa, que é até bom, porque deixa a gente mais cascudo, né, nesse processo. Obrigada, Bel. Olha, obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui, obrigada mesmo pela presença de vocês, obrigada pelas convidadas, por entrarem nesse barco maluco aqui com a gente.
e que a gente siga aí por um bom tempo falando sobre vela. Beijo grande. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Daqui Beijo. uns 15 dias, talvez a gente se